Esse realmente é um problema. O que a gente pode traçar é paralelos, né? O trabalho, por exemplo, você falou em trabalho precário, né? O trabalho precário é no caso da escravidão, é um trabalho precário por definição, né? O termo, inclusive, se esvazia, porque o trabalho escravo já diz muito mais do que o trabalho precário, né? A gente pode falar de trabalho precário para os ganhadores, no sentido das próprias condições de trabalho, né? Carregar pesos enormes, trabalhar uma longa jornada, enfim, vários aspectos que se assemelham ao trabalho, aí sim, precário, né? E ele é precário porque ele tem uma parentela com o trabalho escravizado, entendeu? Não que o trabalho escravizado seja precário porque, né, tem uma parentela com esse trabalho informal. É o contrário, né? A gente pode falar de né, do trabalho precário como uma forma de escravidão ao ganho, digamos assim, né? Forçando um pouco a barra, porque hoje nós temos escravidão mesmo, né? Sobretudo no campo, mas também na cidade, né? Um dos setores que mais tem, onde mais rola trabalho escravista, né? É o setor de construção. Quando você vai ver a lista das empresas, dos setores, né, das empresas acusadas, multadas por trabalho escravo, indústria da construção, né? Não tanto nas grandes cidades, mas a indústria da construção está espalhada em todo lugar. Não é isso mesmo? Tem, inclusive, um vídeo, que é um vídeo doloroso, de alguns anos atrás, sei lá, 2, 3 anos atrás, não mais do que isso, né? De um cabo de turma ou alguém assim que tem autoridade dando com chicote sobre um trabalhador porque ele tinha roubado uns ovos da galinha dele ou do patrão, de quem fosse. E era um trabalhador da indústria da construção, mas no interior, né? Isso é filmado, cara, e de alguma forma caiu na rede, né? Que é uma imagem assim dolorosa. O cara se protegendo, ai, não, 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 desculpe, me deixa eu explicar, entendeu? Eu estava com fome, alguma coisa assim, e o cara dando de chicote, tá? Então aí nós temos realmente trabalho escravo sem nenhuma, digamos assim, nuance, né? E aí você tem o trabalho escravo dos que vão, né, para esse interior profundo, se toma carteira de trabalho e todo tipo de documento, se vende por um preço ultrainflacionado, né, superfaturado, o que é consumido ali, e porque só existe o armazém, né, da fazenda, né, e os caras ficam como peões endividados, enfim, que é outra forma de trabalho escravizado, né? E as próprias condições de trabalho já definidas, né? Vida, né? Nem de trabalho. Já há uma definição muito clara na lei do que é trabalho escravizado, ou trabalho escravo, né? Que é, por exemplo, você, né, tá dormindo com os porcos, né? Tá comendo bebendo da mesma água que é bebida né, do mesmo da mesma lata no qual se servem os animais, né? As condições de higiene na cozinha e no sanitário, enfim, tem diversos itens, né, que são computados na hora de se definir se o trabalho é escravo ou não. No caso da cidade, desses trabalhadores que nós estamos falando, é precarização. Agora, eu queria apontar para um aspecto que é o seguinte: não se trata de uma novidade ou de um fenômeno, melhor dizendo, só brasileiro, né?
A precarização é um sistema global, ele vem com a globalização. Essas empresas são globais, a Uber é global, né? Elas atuam em tudo quanto é lugar no mundo, né? E além da precarização desses trabalhadores de aplicativos, há também um trabalhador convencional, trabalhador de fábrica, por exemplo, que tem um regime de trabalho ultra precarizado, que vive em situações onde o sindicalismo praticamente não existe, mesmo em países como o Japão. O número de trabalhadores estáveis no Japão é muito pequeno. E são aqueles que são sindicalizados. A maioria não tem estabilidade no emprego, né? Claro, você tem um sistema de amparo social muito maior do que, né, em outros países, né? Mas você não tem estabilidade, né, no emprego, né? O patrão pode... E lá você tem um esquema que é uma espécie de escravização do trabalhador à empresa, que é barra pesada. Você precisa ter a lealdade à empresa é acima da lealdade à sua família, etc., né? Há uma exigência muito grande de uma lealdade canina, clânica, né, à empresa no Japão. E é um país desenvolvido, etc., né? Altos níveis de desenvolvimento humano, e assim por diante. O pau quebra, por exemplo, nessas sociedades onde existem essas fábricas, essas ilhas, digamos assim, de fábrica das multinacionais, né, com trabalho muito mal pago. É por isso que essas fábricas estão lá e não no centro, né, estão na periferia, não no centro do grande sistema global capitalista, né? Estão, por exemplo, na Europa, chamada antigamente de oriental, né? Ex-socialista, trabalho precário barra pesada, né? Enfim, na Ásia, né? Sri Lanka, Índia, por aí vai. Brasil. O Brasil faz parte desse chamado Sul Global, né? Que é um Sul que eu já falei, que também está na Europa, né? Está rolando na Europa. Onde isso é intensificado pela falta de proteção social cada vez menos. Nós até tínhamos mais, né? Mas com a nova legislação trabalhista, a nova previdência, isso está precarizando ainda mais o sistema de trabalho, né? E leis que não protegem especificamente esses trabalhadores de aplicativos, porque eles não têm patrão. O patrão dele está nas nuvens, é a nuvem, é uma coisa etérea, é como se fosse um Deus ex machina, né? Quer dizer, que está ali, né? Mas que não está. E a justiça já disse, não forma vínculo empregatício. É um serviço que você está prestando. Tá? Então, não tem nenhuma responsabilidade. Parou agora, teve que parar na pandemia? Acabou, se vire. Não pare. E são esses que estão ali na ponta, né? Que estão ali na ponta do perigo, né? São os trabalhadores da saúde e imediatamente depois vem eles, né? Esses que estão na ponta, porque são um serviço essencial, né? Enfrentando todo o perigo. E se eles param, e se eles protestam, tem lá um depoimento do Paulo Lima, que é um dos organizadores, né, um dos líderes dos entregadores. Não sei qual é o aplicativo, né? Porque, aliás, tem mais essa, né? Porque muitos estão em vários aplicativos, né? Porque não dá conta, a renda, né, de uma apenas não dá para suprir as despesas domésticas. Então, ele estava dizendo e denunciando, né, que os que entram, né, eles não são desligados, não, mas eles não recebem encomendas, entendeu? Eles não recebem serviço. Tá? Eles são colocados no último lugar da fila.
Então, é uma coisa assim... E nós já temos uma parte imensa da população ativa, né, trabalhando como trabalhadores de aplicativos. Há uma diferença muito grande entre o trabalhador que está, né, nessa linha de frente aí, correndo perigo, etc., numa guerra, né, e o trabalhador escravizado lá de trás. Que o trabalhador escravizado lá de trás é uma propriedade. E isso cria uma certa proteção, porque o proprietário, o senhor de escravo, não quer perder a sua propriedade. Né? Então, ele protege. Ele não leva até o extremo, mesmo lá nos rincões, né, dos engenhos e das fazendas. Né? Trabalha 12 horas por dia ou mais, sim, né? Mas tem que alimentar. Tem que ter um mínimo de sono para repor a força de trabalho, né? As energias. Né? Os aplicativos não têm nenhuma responsabilidade sobre seus trabalhadores, nem seus clientes. Né? Talvez exista um seguro aí para o cliente embutido na taxa, enfim, os Ubers da vida, né? Mas realmente eu não vou falar se existe ou não existe, porque eu não sei. Né? Mas o que todos esses trabalhadores estão se queixando é exatamente na falta de proteção nesse momento, né? de pandemia, por exemplo. Então, mas é isso que eu queria dizer, que a escravidão ela é responsável por muito do que a gente está vivendo em termos de precarização e, mais amplamente, em termos do racismo estrutural, do racismo institucional. Né? Mas a escravidão, essas formas de opressão, elas são renovadas o tempo todo. Né? O capitalismo, sobretudo, ela tem essa capacidade, né, de atualizar a opressão. Não precisa o tempo todo estar buscando, digamos assim, uma inspiração. Muitas vezes a escravidão, a gente fala muito de escravidão, mas muitas vezes a escravidão é um ponto de fuga para não falar sobre opressão no presente, sobre racismo, sobre desigualdade racial, né, sobre classismo, má distribuição de renda. Né? O Brasil é o pior, sei lá, a oitava ou nona economia do mundo, a que pior distribui renda. Entendeu? Então, é uma sociedade doentia e doente. Doente e doentia. Né? E é isso que eu queria, em relação à escravidão, é isso que eu queria dizer. Não, vamos falar diretamente. Né? Digamos que a questão da escravidão entre como explicação do racismo estrutural. E, a partir daí, vamos falar sobre racismo. Né? Vamos falar sobre desigualdade racial, né? Sobre classismo. Porque há uma interseccionalidade em tudo isso. Né? Esse nome da moda agora. Né? Em que raça, classe, gênero, né, se cruzam para definir, no final das contas, o grau de opressão, né, que se tem. E que se manifesta de toda maneira. No caso das desigualdades, por exemplo, né, vamos pegar essa pandemia. Não estou dizendo nenhuma novidade de que está atingindo principalmente os mais pobres. Começou pelos mais ricos, porque são esses que viajam para o exterior e trouxeram inicialmente a pandemia. Né? E aí contaminou a doméstica. E aí a doméstica contaminou a família a vizinhança, e a vizinhança o bairro. E aí começou a bola de neve. Mas, quer dizer, a bola, né, se fez.
Quem está mais sofrendo são as comunidades mais pobres. As comunidades mais pobres, no caso do Brasil, são as mais negras, não é isso? E o mesmo está acontecendo nos Estados Unidos. Os negros são 12% da população e 40% das vítimas do novo coronavírus. Né? No sul global, você tem várias cidades onde você tem um perfil de exploração, de precarização do trabalho, tão ou maior do que nós temos, e que nunca teve escravidão. Mais uma razão para a gente não estar insistindo muito nesse ponto. Né? Que eu gostaria até de insistir, porque eu sou um especialista em escravidão, estaria vendendo a minha sardinha. Né? Está vendendo o meu peixe e puxando a brasa para a minha sardinha. Mas se a gente for, por exemplo, na América Hispânica, né, onde a escravidão existiu realmente, a escravidão africana, né, existiu sobretudo em lugares como Cuba, né, Porto Rico, enfim. Mas, na maior parte, não houve escravidão. Houve outras formas de trabalho compulsório. Né? E até no início alguma escravidão, mas houve a encomenda, né? a mita e outras formas, na CONAR, enfim, outras formas de trabalho compulsório. Né? Mas a escravidão, né, no estilo que nós tivemos aqui, não aconteceu. E, no entanto, lá a mesma desgraceira, né, de desigualdade, de discriminação racial, só que lá o principal alvo são as populações indígenas e seus descendentes. Aqui também os nossos indígenas estão sofrendo pra caramba, né? E seus descendentes.